Oi, pessoal, mais uma semana e eu quero trazer uma reflexão aqui para vocês. Você já reparou no caranguejo? Ele carrega a própria casa nas próprias costas, né, então para onde ele vai, a casa vai junto. E aí quando o mundo aperta, quando ele se assusta, quando ele não se sente muito bem, ele se recolhe, né, e ele entra dentro daquela casca. Então Câncer, que é onde o sol vai entrar essa semana, fala exatamente sobre isso, né, é o signo da casa, é o signo da raiz, é o signo do que faz a gente sentir que a gente pertence a algum lugar. Talvez nesse momento da sua vida você construiu coisas, situações longe da sua casa, longe de onde você nasceu, né, e você deve saber mais do que ninguém que casa não é endereço, né, onde a gente é o que a gente carrega por dentro. Não necessariamente é uma casa com telhado, com paredes, mas é esse lugar que mora aqui dentro. Os gregos, inclusive, eles têm uma palavra, né, se eu estiver errado alguém me corrija, né, para essa vontade de voltar para casa, nostos, se eu não me engano. E é dela que nasce a nostalgia, que é essa saudade que às vezes dói um pouquinho, né, de tanta saudade, de tanta saudade. E a nostalgia nos leva para um lugar que já passou, né, tá lá no passado e dá vontade de voltar, mas não dá. Só que nem tudo que a gente carrega merece continuar ocupando o espaço nessa casa. Ela vai ficando muito apertada. E por que que eu tô falando isso? Porque enquanto o Sol entra em Câncer, né, e começa a tocar nesse tema de raiz, Vênus e Saturno se encontram em signos de fogo por trígono. E aí vai surgir uma pergunta que é meio dura, mas ao mesmo tempo ela é meio amorosa, né? Mas abrindo uma certa fluidez para a gente encontrar uma resposta mais específica, que é o que e quem na sua vida tem ainda lugar, espaço para ficar, né? E o que que era só uma fase bonita, nostálgica, né, mas que já cumpriu o seu papel e de repente precisa desse espaço para o novo entrar, né, e isso pode ser uma questão prática, de algum de literalmente se posicionar num relacionamento, ou de terminar uma parceria, uma sociedade, ou então vender sua casa e mudar de ambiente, ou pode ser um espaço que mora aqui dentro, para que a gente consiga, ter mais iniciativa, mais atitude, fazer as coisas que a gente gosta e olhando para si, porque a gente verdadeiramente quer, né, e tirando todo o contexto externo, a gente está se preparando para um ciclo muito expansivo e muito importante. Ele já está batendo na nossa porta e todos esses movimentos que aconteceram nas últimas semanas, inclusive nessa também, tá abrindo esse espaço, né. Ainda tem coisas que vão sendo, repensadas, revistas, reajustadas, né, mas já vai começar a vir coisa por aí. E aí, você está se preparando para isso? Né, a vida automaticamente já começa a preparar esse terreno, mas se a gente mexe nisso com proatividade, as oportunidades elas se mostram com muito mais cara, com muito mais contorno, com sabor, com cheiro, e a gente consegue aproveitar de uma maneira muito bacana. Esse ingresso do Sol em Câncer não é só um momento mais, reflexivo, sensível de recolhimento, né, é uma preparação mesmo para tudo que vem aí para o segundo semestre, né. Então toda a raiz que se aprofunda, ela está se preparando cada vez mais para florescer, né. E o florescimento esse ano, nesse momento da nossa vida, para todo mundo é leão, é leão. Sei lá, vai nascer aí um dente de leão, vai nascer um girassol, né. Então assim, a Vênus, ela já fez esse caminho, né, na nossa frente, ela encontrou com Júpiter, que ainda enquanto ela ainda esteve em Câncer,
né, ela abraçou Júpiter, ela abraçou esses temas de casa, de afeto, de valor, né, e levantou tudo isso para Leão. Ela deu um beijinho em Júpiter e levou o gostinho lá para a nossa área de Leão. Ela está preparando esse espaço, né, que já está cheio de questionamentos sobre o seu próprio valor, sobre autoestima, sobre o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que, que já está se arrastando demais, o que, que a gente ainda aguenta mais alguns anos, ou que já deu o que tinha que dar. Não é só porque a gente vai estar com essa predominância de planetas, né, e toda essa conjunção, todo esse ciclo que está se encerrando e iniciando num signo de fogo fixo, não vamos esquecer, né, que existe uma perenidade, uma certa resistência em aceitar, em fazer o movimento, mas não vamos descartar a natureza dos planetas, são dois benéficos, um signo de fogo traz movimento, iniciativa, né? Temos Saturno que está em debilidade, mas ao mesmo tempo está abrindo trígono com esses planetas ali em Leão, né? Expandindo essas áreas da nossa vida, né? E cada planetinha manda em um signo, mexe numa área específica, então vai ter muito movimento acontecendo, só que a gente, né, eu sempre falo aqui, não é um botão de liga e desliga, a gente precisa ver o processo, o que está acontecendo no processo, como que ele vai se desenhar, inclusive daqui para frente. Quando a gente fala de ingresso de planetas, a gente está falando também de ciclos, né? Então, o que estava acontecendo lá atrás, e eu vou até contar minha história aqui, eu acho muito interessante, mas eu vou trazer um outro vídeo para você. Mas eu já vou aproveitar esse momento aqui e fazer um convite. No final desse mês, na semana que vem, no próximo sábado, dia 27, eu vou ministrar um workshop sobre Júpiter em Leão. Eu vou trazer a parte prática, tangível, visível, que é mapear a área da sua vida que Júpiter vai expandir, vai aumentar, as outras áreas que se conectam também, vai ter um material muito interessante por ascendente para você também ter noção do que vai ser estimulado durante esse período de um ano. E depois, esse trânsito só volta a acontecer daqui 12 anos, então uma energia que a gente carrega por todos esses 12 anos. Claro que aí Júpiter vai entrando, estimulando outras áreas da nossa vida. Tem pessoas que sentem com mais relevância, com mais força. Eu, por exemplo, eu vou estar iniciando meu processo de retorno de Júpiter, que é um degrau de amadurecimento que a gente sobe, né? E é de expansão, e é de criação, de conexão com o nosso eu interior, tá? Tem muita coisa em jogo, muita coisa boa que dá para ser aproveitada durante esse período. Então, aproveite, né? Eu vou trazer datas, eu vou trazer o desenho do ciclo, né? Vou trazer a minha experiência, que eu tenho visto também por aí, porque, no geral, né, tem muita coisa boa por vir. Só que nem tudo que é bom se mostra de uma maneira maravilhosa a princípio, né? Porque além da expansão, a gente ainda precisa estar pronta para encarar e não desistir, principalmente. Não desistir no primeiro percalço, no primeiro obstáculo que aparece, porque pode acontecer. A gente está falando de Júpiter e Saturno, né? Que são, assim, eles sempre trabalham juntos. É o cara que expande, que abre caminhos e o cara que consolida, né? Então, esse ciclo é muito importante entre eles. Então, fica aqui o meu convite. Quero ver a sua carinha lá, quero te conhecer, saber dessa história, e te ajudar, principalmente, a aproveitar esse trânsito, né, da melhor forma possível, trazendo também toda a simbologia, toda a questão emocional, todos as lições que vão ser trazidas para a gente durante esse trânsito também. Então, fica aí o convite dia 27 de junho, às 9h30 da manhã. A princípio, duração de 2 horas, mas eu posso abrir também para perguntas, para a gente trocar, então pode ser que estenda um pouco mais, tá? O pagamento, todo o processo é feito pela plataforma da Hotmart. Tem um link aqui na descrição do vídeo. Ele é pago, mas o valor é simbólico, perto da entrega que eu vou te dar, tá? E também dá para você adquirir a gravação, porque esse ano esse trânsito, ele acontece
durante um ano. Então, como tem muita informação, você pode adquirir a gravação, o acesso por um ano, para você revisitar, para você entender, integrar, né, e ir acompanhando aí na sua vida esse trânsito, tá bom? Então, o que você cuidar agora, daqui a pouquinho, vai vir com cara, com cor, com fogo, com movimento, tá? Então, vem comigo. Então, vem comigo que eu vou elaborar a semana para vocês. Tem muitos pontos bacanas, importantes, para a gente trabalhar, para a gente olhar, tanto na vida prática como também na vida interna, tá bom? Então, vamos refletir juntos sobre essa semana do dia 21 ao dia 27 de junho. Domingo, dia 21 de junho, o Sol ingressa em Câncer, é o solstício, e começa a temporada em que a gente vai olhar para a base, para a família, para as raízes. Independente de onde Câncer mora no teu mapa e o que ele representa na sua vida, né, qual setor, quais assuntos, quais fatos e acontecimentos concretos, quem manda em Câncer é a Lua, tá? E nesse momento ela vai estar em Virgem. Então leva esses assuntos para a área de Virgem, tá? Então veja, conecte esses pontos. É bacana porque, em relação a Câncer, Virgem faz um sextil, que é um aspecto fluido, é um aspecto um pouco imperceptível, mas é uma oportunidade que, se ela for reconhecida, se ela for enxergada, pode ser usada de uma maneira muito legal. E por que que fala de raízes, de base, de família? Porque a Lua em si, ela fala sobre as nossas emoções, mas fala de um lado mais primitivo, mais infantilizado nosso. É algo que aconteceu lá atrás, nos nossos primeiros anos de vida, que a gente carrega até hoje e transforma em gatilhos, né? Em reatividade emocional, em frustrações emocionais, né? Porque ali na Lua a gente tem muitas expectativas sobre como a gente quer receber o amor, o sentimento, o carinho e como a gente dá também, né? Mas é muito mais sobre o que a gente quer receber do outro e nem sempre a gente consegue, porque, enfim, é outra pessoa, não somos nós. Ninguém tá vendo o que tá acontecendo dentro da gente, tá? Então, essa é uma temporada que a gente vai olhar para tudo isso, né? Vamos lá, o sol ele ilumina, né? Ele traz uma claridade, mas ele também ofusca, tá? Então é um momento que esses temas serão assim iluminados para que a gente enxergue, né? Dentro da introdução que eu trouxe para vocês, é uma preparação para um ciclo que vai iniciar em Fogo, em Leão, tá? O Sol, ele fala da nossa essência, fala da nossa criatividade, fala das nossas aspirações, fala sobre autenticidade, né? E eu vejo hoje muita gente em crise, inclusive eu. Estou numa crise de identidade em que não necessariamente as coisas estão ruins. Eu olho para minha vida, eu não tenho do que reclamar. Só que sabe quando a gente chega num ponto de estagnação? E aí a gente volta para o passado, tá? Eu trouxe uma reflexão muito interessante no meu Instagram essa semana sobre crises, né? E que mesmo que eu ajude pessoas a saírem de crises há anos e praticamente todos os dias da minha vida, eu mesma estou numa crise, eu sou humana e eu também vivo isso, tá? A crise de identidade. Eu já tive uma crise existencial, né? É bem diferente. E agora de identidade. E não necessariamente de não saber quem eu sou, mas qual versão eu sou hoje, né? Olha tudo que veio acontecendo na minha vida, na sua vida. Eu me tornei mãe, eu fiz transição de carreira, eu mudei de cidade. Olha quanta coisa, né? E agora chega num ponto que a vida força a fazer uma retrospectiva e é sobre isso, sobre olhar o passado e entender o que que ainda mexe com o meu coração. O que que ainda brilha, traz o brilho nos meus olhos. E o que traz e eu não estou olhando, não estou fazendo, eu não estou estimulando. Afinal de contas, a nossa vida ela é muito também baseada no outro, né? A gente está sempre com outras pessoas ali que às vezes impedem que a gente faça algo que a gente quer verdadeiramente, né? Então agora está na hora de estimular isso. O que faz você vibrar? Qual que é o seu jeito de fazer as coisas, né? E não é uma questão de egoísmo, tá? É você olhar
sim, para uma questão egóica. O que o meu ego impede que eu faça por medo de reconhecimento, por medo de exposição, por medo de dar certo, por medo de ser vista, exposta, tá? Mesmo que seja aquilo que você realmente queira, né? Então agora está na hora de estimular a coragem, como sempre, né? Estamos aí com um Saturno em Áries, estimulando essa coragem, essa iniciativa, mas com estrutura. Não adianta começar por começar, fazer por fazer, e depois a gente vê o que que dá, o que que vai acontecer lá na frente. A gente precisa minimamente ter uma noção do resultado que aquilo vai trazer, tá? Das consequências que essa atitude, esse início, esse novo projeto, o que eu estou iniciando agora, vai me trazer no futuro não tão distante. E assim, o ingresso do Sol está marcado com a Lua em Virgem, né? Levando os assuntos para lá. E vamos lembrar que Virgem, primeiro, Câncer, ele é um signo cardinal, tá? Por mais que seja de água, mais sensível, mais voltado para as emoções, ele pede iniciativa. E trazendo para uma área mutável de terra, aterrar as coisas que estão aqui dentro, né? E organizar, eliminar os excessos. O que já não cabe mais aqui na minha casa, na minha vida, né? No meu coração. E o que ainda vale ficar, mas para abrir um espaço, porque senão o novo não consegue chegar, ele não cabe ali, tá? Então, eliminar excessos, sistematizar as coisas, fazer faxina mesmo, sabe? A Lua vai ficar por um pequeno período fora de curso, então é um momento mais de reflexão do que ação, tá? Então, deixar as coisas mais importantes, que precisam, assim, tomar uma decisão muito, né, incisiva, precisa esperar um pouquinho, porque logo, logo ela vai entrar no signo de Libra, que é um signo de ar, cardinal, traz mais para as relações, para o posicionamento, tá? Então, preparou o terreno e já entrou com tudo. E aí vai ter um grande estímulo ali, né, na área de Áries. Então, vai pegar muito esse eixo do eu e do outro, das relações, do posicionamento, dos limites, das expectativas, da exposição, como eu acho que o outro me enxerga, como que ele realmente me enxerga, como eu me enxergo, e como que eu quero me apresentar para o outro, e como que o outro modula as minhas decisões, a minha postura, as coisas que eu quero, tá? Que eu inicio. São dois signos cardinais aqui, fazendo oposição, né? Trazendo um certo desconforto, mas um desconforto mais internalizado, mais velado, que precisa ser conscientizado para ser trabalhado, tá? Então, às vezes o que acontece? Você vê alguma coisa travando, alguma coisa te impedindo e te força a refletir sobre o porquê que essas coisas estão acontecendo dessa maneira. Né? Por que o negócio não está andando? Por que o negócio não está fluindo? E é uma questão internalizada, sim, que precisa ser vista, enxergada e trabalhada. Aí na segunda-feira a gente vai começar a sentir esses toques da Lua em Libra com Netuno, primeiramente, que está lá em Áries, no grau 4, e depois com Saturno também, tá? Então aqui é esse atrito sobre o que você quer fazer, sobre o que o outro ainda, né, interfere nessa decisão, nessa iniciativa, tá? Então, colocar aqui em pauta os relacionamentos, as parcerias, é o que pode vir à tona, né? Uma questão de cobrança, autocobrança, ou cobrar o outro, né? Um senso de dever ao outro, né? O medo do julgamento dos outros, da exposição, ou então aquela sensação de que a sua iniciativa ela esbarra na vontade da outra pessoa, tá? Então é isso, é sempre ponderar o que o outro vai achar ou se o outro vai aceitar ou não o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas existe também, ao mesmo tempo que acontecem essas oposições, que falam muito mais de um movimento de iniciativa e de posicionamento, existe também uma fluidez nas áreas de ar do nosso mapa, tá? Então a Lua, quando entra em Libra, ela já vai tocar Plutão, ela vai que está em Aquário retrógrado, né? Vai tocar também Urano, que está lá em Gêmeos, então vai abrir aqui espaço para troca, para fala, para o posicionamento a partir da verbalização, tá? E do que, assim,
chegar a vir mais um pouquinho essa questão da autenticidade, né, do que você aceita ou não, do que é externo e do que é interno. Vai vir uma reflexão nesse sentido, mas com fluidez, abrindo espaço para a conversa e para os acordos aqui. Terça-feira a gente continua ainda com um leve desconforto, porque a Lua em Libra ela vai fazer uma quadratura primeiro com Mercúrio, que está lá em Câncer, e depois uma quadratura com Júpiter, que está em Câncer também. Tá? Então, essa questão emocional, né, que trava a iniciativa, ponderando o outro, vai começar a trazer para um lado mais profundo de questionamento sobre a sua comunicação, sobre a sua fala, né, o que está em ruído ali dentro desse relacionamento seu com outras pessoas. E isso não precisa ser necessariamente um relacionamento amoroso, pode ser, por exemplo, a maneira como você administra, né, e faz os seus atendimentos, como você chega e toca no seu público, né, enfim, toda essa dinâmica que quando a pessoa lida diretamente com outras pessoas, tá? Só que pode ter uma certa divergência entre o que você sente e o que você pensa e como você externaliza isso, tá? Então pode vir aí acontecer, né, uma conversa que vai acabar tocando numa ferida, num ponto mais sensível, uma tentativa de resolver alguma coisa num argumento que vem mais, assim, do coração, né, dessa expectativa, né, um exagero ali na questão do cuidado. Como tem Júpiter também no meio do jogo, né, cuidado com os exageros, né, em querer cuidar demais, falar demais, né, levar muito para o lado pessoal, tá? Então, cuidado aí com essas trocas, com essas conversas, entrar num superlativo, tá? Não é um dia muito interessante para fechar nada, né? Assinar contratos, fazer, mesmo que seja verbal, é tentar resolver mais pela lógica, né, do que pela emoção. Assim, você aceitar que às vezes o nosso coração, ele tem algumas razões que na prática, assim, elas não são alcançadas. Na quarta-feira, a Lua vai fazer a transição de Libra para Escorpião, então ela vai entrar na sua debilidade. Quando a Lua, assim que ela ingressa em Escorpião, que é um signo de água fixo, ela abre um trígono com o Sol em Câncer. Tá? Então sabemos que Escorpião é um signo mais denso, um signo mais difícil de ser adentrado, né? Por isso mesmo que ele é fixo e ele é de água, ou seja, ele toca nas emoções, ele é movido, mesmo que com resistência, né, pelas emoções. É um signo que guarda muito, que vai acumulando as coisas e age assim meio que na retaguarda, no escuro, esconde um pouco as coisas para não colocar ali, né, não se expor mesmo para que o outro abra julgamentos, né? A gente ninguém sabe o que se passa verdadeiramente dentro da gente, né? É um dia que abre assim um espaço, uma fluidez, né, para a gente abrir um pouco mais a nossa intimidade, falar o que estava assim, o que estava mais escondido vir à tona, tá? Mas um pouco assim, se algo desconfortável surgir, pensa que veio à tona para que haja uma solução, tá? Mesmo que não seja vista com bons olhos no primeiro momento, é para trazer algo bom depois, tá? Então aqui é um dia bom para você ter uma conversa mais profunda, para você dizer alguma verdade que estava entalada, alguma coisa que estava te incomodando e você não estava expondo, tá? Então é para a verdade aparecer. Então, depois do almoço vai vir uma quadratura com Plutão. Então, assim, essa conversa, que mesmo que. Aí é que tá o ponto, né? Pode vir um desconforto, mas é para algo ser resolvido. Então, aqui pode tendenciar, assim, a ir mais para o lado do controle, uma disputa de poder, um ciúme, uma vontade, assim, de dominar essa situação, tá? Então, no primeiro momento, você pode falar o que você sente, mas já puxar para esse tom de, não, mas eu tenho razão, não, mas eu tô me sentindo assim, ou eu escondi isso de você justamente porque você fez isso, me causou isso, você me fez eu me fechar, é culpa sua. E aqui pode ter, então, esse jogo de disputa, de controle, de ciúme, justamente para trazer, para puxar o pano para você, para o teu lado. Ou vice-versa, né? A gente está falando de
relações aqui ainda. Então é um dia assim que deixa um convite, né, para deixar brotar, para deixar emergir, tá? Sem tentar entrar assim num jogo de força, né? Quem é mais forte, quem ganha mais, porque a gente desce, né, escorpião, assim, vai lá no fundo da alma, para a gente se transformar, não para a gente dominar, tá? Então, quem desce para controlar, né? Já viu alguém se afogando? Quanto mais a gente se debate na água, mais a gente se afoga, tá? Então, se você está descendo, tenta entender, tenta transformar para você poder voltar dando mais valor à sua respiração. Quinta-feira a gente tem um dos trânsitos mais fluidos da semana, a gente tem Vênus em Leão, abrindo um trígono com Saturno em Áries, 2 signos de fogo, tá? E trazendo esses temas, né, mais voltados para o eu. Esse trânsito fala de amor, de valor, de reconhecimento. Porque, assim, é um ponto de amadurecimento de tudo que a gente vem encarado nas últimas semanas. Desde que Vênus entrou em Leão, eu acho que esse tema, assim, de ver o que faz sentido ou não para você, né, transformando a forma como você se reencontrando, né, vendo o que faz sentido ou não. Então, muitas crises aconteceram desde o ingresso de Vênus em Leão até agora, né? E todo mundo fala, porque Vênus em Leão, você vai querer aparecer, você vai querer. Tudo bem, mas você tá pronta para aparecer? Então, acho que muita coisa veio para trabalhar essa questão. E aqui abrindo esse trígono, abre mais coragem para você realmente ser quem você é hoje. Então, aqui um compromisso pode se firmar, uma relação que acaba também avançando uma casinha ali no jogo, né? Entra num lugar de mais seriedade, de decisão, de colocar assim um dedo, um ponto final em alguma coisa que precisa ter um movimento, tá? Você investindo em algo que realmente tem valor para você. Só que assim, a gente tá falando de Vênus, que é um planeta benéfico, que fala muito do que a gente gosta, do que a gente quer. Só que tem Saturno ali no meio, em debilidade. Tá? Então, não necessariamente tudo pode ser muito chuchuzinho, a gente não pode descartar a natureza dos planetas, tá? Mas, no geral, tende a ser uma coisa bem legal, né? Tem um peso aqui de responsabilidade, né? A gente tirar aquele fogo de palha de Áries e pensar no que realmente se constrói a partir de agora. Então, é um encontro entre o desejo, o que eu quero, mas o que o tempo ainda precisa agir ainda para essa coisa dar certo, tá? Então, é uma flor, tipo aquela flor que é 11 horas, eu acho, que todo dia ela brota ali, ela floresce, né? Diferente de uma árvore que você vai plantar uma semente, ela vai demorar anos para ela realmente chegar ali na sua forma mais madura, né? E começar a dar frutos, flores. Então, o que que você quer agora? Uma flor 11 horas? Ou você quer uma árvore, uma oliveira, você quer uma parreira, você quer um. Enfim, o que que você quer? Escolha e banque essa decisão a partir de agora. Na sexta-feira, a gente tem Lua em trígono com Mercúrio, a gente tem uma oposição da Lua com Marte, a gente tem um trígono da Lua com Júpiter. Então, ainda o ingresso, né, e essa mudança de tom de uma lua em Escorpião para uma lua em Sagitário, né, que busca mais sentido, mais verdade, mas sempre antes ela teve que ir lá nas cracas para dar uma limpada ali, né, no bueiro, para ela conseguir depois vir com mais leveza e com mais movimento, com mais vontade, né, de liberdade e tudo mais. Então é um dia que mexe em muitas camadas, sabe? Vai dar uns loopings aí. Então a parte da manhã ela é melhor para você ter uma conversa sincera, falar a verdade, né? Vai tocar Mercúrio, então, mas sempre tomando um certo tipo de cuidado, tá? Aí por volta do meio-dia, assim, depois do almoço, ela vai fazer uma oposição, a Lua em Escorpião vai fazer uma oposição exata a Marte em Touro. Então aqui tende aquela teimosia, né, o embate de vontades, o que eu quero, bate pezinho no chão, né, e pode ser voltado para temas que envolvam dinheiro, tá? O dinheiro que você compartilha, o dinheiro que é seu, enfim, entra um pouco dessa questão de valor, de matéria no meio.
tá? E vamos lembrar, são 2 signos fixos, então tende a ter esse jogo de é meu, é meu, é meu, sabe? Depois a Lua faz um trígono, abre um trígono, né, com Júpiter, então traz assim um pouco mais de generosidade, a gente alinhar os pontos, né? Então tá, então eu vou abrir mão aqui, vamos lá e tal, né? Aí lá, assim, pro meio da tarde, por volta de umas 4 horas, a Lua vai ingressar em Sagitário e aí ela vai abrir o trígono de fogo. Então, traz um otimismo, traz um pouco mais de ânimo, de vontade, né, de buscar, de expandir. E aí à noite vem uma oposição com Urano. Então aqui pode trazer algum imprevisto, alguma necessidade de quebrar algo, de trazer uma reviravolta, de mudar um padrão, tá? Mas assim, um pouco desconfortável. E às vezes, o que que é? Às vezes é um convite para isso ser quebrado, ser mudado, só que você nem sempre reconhece, mas é uma coisa que incomoda. Você fala, eu preciso mudar, mas não necessariamente tem uma resposta pronta ali, uma coisa muito visível para você. Então, é assim, é você saindo do poço, né, em que você foi forçada a mergulhar e voltar para a superfície, né, mais transformada, com a alma querendo mais sentido, querendo mirar em lugares mais longes. Então é o fogo, né, de Leão já se anunciando aí, né? Porque inclusive no dia 29 a gente tem uma lua cheia em Capricórnio e a gente tem o ingresso de Júpiter em Leão. Então assim, tudo isso aqui já é um grande preparo, tá? No dia 27, sábado, o dia em que eu vou dar o meu workshop, né? Temos alguns trânsitos aí importantes também. Durante a madrugada, a lua pode ser uma noite meio agitada, né? Meio inquieta, o sono meio perturbado. Às vezes você acorda de madrugada e tem uma ideia súbita, assim, começa a pensar em algumas coisas diferentes, né? Vai abrir um sextil com Plutão, trazendo um pouco mais de profundidade. Aí vai abrir também um trígono com Netuno, pode trazer assim uma inspiração, uma ideia inusitada que vem assim do além, que você fala, nossa senhora, sabe? Uma inspiração, uma inquietação, encantamento junto, sabe? Uma coisa meio doida assim. Isso tudo acontece de madrugada, né? E aí durante o dia, a lua em Sagitário, né, nesse climinha assim de fé, de vontade, de liberdade, de aprender algo novo, de se aprofundar em algo assim que possa expandir um pouco mais os seus horizontes, a sua visão, né? E aí à noite, lá pelas 7 da noite, mais ou menos, vai abrir um trígono com Saturno, que tá lá em Áries, tá? Então, mais uma vez aqui, as áreas de fogo sendo estimuladas, mas esse toque com Saturno coloca a gente um pouquinho mais com o pé no chão, tá? Então, tudo que a gente veio elaborando, pensando, né, desde a madrugada, ela vai começar a se estruturar, né? Aquele entusiasmo, aquele euforismo começa a vir mais com ar de comprometimento, com uma direção mais realista, né? Ver o que que era muita empolgação, o que que dá para você realmente tocar, né? E aí de madrugada a Lua vai tocar Vênus em Leão, fechando a semana com esse ar assim mais de afeto, de brilho nos olhos, como se você realmente tivesse conseguido avançar, né, esses temas de fogo leoninos, arianos, que vêm sendo já estimulados desde o começo do ano, principalmente, né? Então é um sonho que pode estar ganhando a estrutura, mas não só algo concreto, mas você encontrando um caminho mais alinhado para você, tá? Então é um sol, um céu, né, que tá entregando assim um portal bacana pra gente trabalhar essas questões. Então, assim, salva esse vídeo. Vocês sentiram, né? A semana começa com um ar mais introspectivo, de colocar cada coisa no seu lugar, né? Começando a fazer uma faxina interna, vem questionamentos profundos, vem aquele plot twist, aquele insight, aquela ideia inspiradora, e a gente termina com essa expansividade, uma coisa mais movimentada, né? E mais ao mesmo tempo trazendo estrutura, não só lá, né? Ah, eu quero, o que. Vem com o pé no chão, tá? E vou deixar aqui mais uma vez o convite do meu workshop para você entender como que esse trânsito de Júpiter em Leão, que é muito bacana, apesar de Júpiter não estar nem em debilidade, nem em dignidade, né? Ele está expandindo uma área muito importante da nossa vida, que é a área solar, né? O domínio do Sol, o signo de Leão, trazendo muitas oportunidades, ainda mais com
essa fluidez com Saturno em Áries, né, enquanto ele esteve lá em Câncer, né, ele estava sendo um pouco castrado por Saturno, tá, porque formou-se uma quadratura ali, então toda a expansividade que um Júpiter em Câncer exaltado poderia trazer para a nossa vida, teve algumas travas no meio do caminho. Agora abre um campo muito bacana de movimento, então vamos lá, mas a gente precisa preparar o terreno, a gente precisa fazer essa. Não é um botão de liga e desliga, tá? A gente precisa fazer o nosso trabalho também para identificar e agarrar as oportunidades. Então, sábado, dia 27/6, às 9h30 da manhã, link aqui, valor simbólico, dá para adquirir a gravação, tá? Um encontro de mais ou menos 2 horas, pode se estender até umas 3 horas, tem material por ascendente, muito bacana para você viver o seu ano aproveitando muito mais essa energia, tá bom? Então, salve esse vídeo aqui para você revisitar durante a sua semana, para você entender o que está acontecendo de acordo com o céu. O céu é um para todos, mas ele toca a vida de cada um de maneiras diferentes. Por isso que há relevância, impacto maior para uns, menor para outros. Se você quer fazer uma leitura individualizada, personalizada, é só você me enviar um e-mail, ou então tem aqui minhas redes sociais, me chama lá, a gente conversa, eu te passo tudo, tá bom? Tenho poucos horários, alguns horários ainda para esse mês de junho, então vem comigo, vamos entender o que tem aí de portas abertas, entreabertas, para você focar no que tem que focar e aproveitar, tá bom? Então é isso, meus queridos, meus amores. Obrigada pela audiência. Se inscreva no meu canal, ativa o sininho, dá um hype aí para dar uma força pro meu canal, tá bom? E a gente se vê no próximo vídeo. Muita coisa bacana pra gente conversar essa semana, tá bom? Beijos e até o próximo.